a coisa da pornografia também, né? Que é muito curioso. Porque, assim, é um vício mais prevalente agora, talvez, né? Mas não é mais prevalente agora, já tem uns 20 anos, certo? O problema da pornografia está muito ligado ao acesso a telas e, em especial, ao acesso à internet, né? O Vilela, que tem 53 anos, que nem eu, é da minha época, lembra, velho? A gente tinha nada. A gente tinha uma Playboy que Não durava... tinha Playboy, porque quando você tinha catálogo de sutiã. Não, mas é isso, quando tinha, mas quando consegui uma Playboy... não, era coisa... durava... Cara, eu não lembro de ter Playboy em casa. Quem tinha era um cara mais velho. O amigo mais velho. Não, você conseguia uma de alguém que você deixava debaixo da cama e você usava aquela Playboy quase 3 anos. Né? Você tinha a tua Playboy preferida. Né? O pessoal que se identificou aqui tá rindo aqui atrás, né? Hoje não, cara. Hoje você em eu fiquei assustado 3 segundos você tem acesso com algumas pesquisas da idade que criança tem acesso à pornografia. Cara, tô falando em 6 anos, cara. 7, 8 anos. Mas é que as crianças despertam cedo para a questão da sexualidade. Porque uma coisa é você despertar e entender a questão da sexualidade. Outra coisa é você ter acesso visual a práticas sexuais. E conforme vai aumentando o vício, a pessoa vai sentindo menos prazer. Menos para a sensibilização, certo? Porque aí tem uma coisa interessante, né? Porque a gente está falando de química. O prazer, as nossas experiências prazerosas, ela depende de uma estrutura química, que a gente chama de neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles têm assim lembrando que tudo isso é uma simplificação, mas eles têm um certo mecanismo de defesa, que a gente chama de down regulation ou regulação para baixo, que é mais ou menos assim, pô, se eu tenho muita dopamina aqui, cara, essa dopamina vai estressar o meu neurônio, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar os receptores de dopamina e deixo esse neurônio menos sensível à dopamina, por exemplo. Putz, você precisa de uma carga maior cada vez mais. Aí você vai precisar, exatamente, aí você vai precisar de uma carga maior. E a leitura, por que é tão difícil as pessoas lerem hoje? Qual que é a dificuldade, assim, né? Cara, eu vou... Primeiro eu vou fazer uma consideração com você. Não vou falar nem de leitura, cara. Você vai no cinema hoje e a galera tá assistindo filme com esse é outro celular. Os caras conseguem parar 2 horas pra assistir. Eu fiquei bem chocado quando as pessoas chegaram pra mim e falaram, cara, eu não consigo assistir um filme. Porque é bem chocante pra mim. Cara, porque filme ainda é uma coisa mais passiva do que um livro, né? Que você tem que... Cara, um filme é uma experiência que eu não sei. Eu ia no cinema, fui assistir O Senhor dos Anéis. Você ficava esperando os filmes. E 3 horas lá, cara, tranquilão, entendeu? Eu não tinha ideia dá 20 minutos que eu preciso levantar. Mas tem uma coisa interessante nessa questão assim do quanto que a gente, por exemplo, não consegue ler. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que a leitura é uma coisa muito recente na nossa história, né? Se você pegar, sei lá, 100 anos atrás, sei lá, 10, 20% da população lia, né? Atualmente é que a maior parte das pessoas teve uma alfabetização, ainda que às vezes precária, certo? A segunda coisa é que a leitura ela requer muita atividade das estruturas corticais, em especial do córtex pré-frontal. O que acontece? O córtex pré-frontal ele é caro, ele é muito caro. Consome. É o luxo, consome muito. O córtex pré-frontal também está associado com o autocontrole. Isso. Na verdade, isso também tem algumas questões aí que... A gente tem que pensar que o cérebro é um sistema interconectado, de unidades interconectadas. Será que a gente acha uma imagem legal de cérebro para você falar onde estão essas... Pode ser. O que ele procura lá para colocar uma imagem legal pro pessoal? Bora, córtex pré-frontal. Tá, coloca... Vai aparecer aqui pra gente também e pro pessoal. Lá ele coloca... Ali. Ele coloca lá quando tiver. Mas vamos lá. O córtex, por exemplo, quando a gente fala em córtex pré-frontal, a gente está falando da parte mais anterior do cérebro, certo? A gente está falando de uma estrutura que, na verdade, não é uma estrutura, são várias estruturas. A gente já subdividiu eles. Então, a gente vai ter o córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex frontal, o córtex pré-frontal ventromedial, o giro cingulado anterior, certo? Só que essas estruturas não são isoladas. Elas estão conectadas com várias outras regiões do cérebro, recebendo e enviando informações para essas regiões. Aquela partezinha laranjinha que está aparecendo ali, né? Então, o que acontece? Essa região é uma região evolutivamente muito recente, certo? Então, ela recente da evolução, você está falando? Evolutivamente, né? Quer dizer, ela surgiu
mais recentemente. E essa região, de certa forma... E ela surgiu para quê? Qual necessidade? Ela surgiu para botar um processamento adicional. Ah, tá. Tudo que o córtex pré-frontal faz, o resto do cérebro faz também, só que de forma tosca. Entendi. Certo? Então, de certa forma, é uma estrutura de controle. O que faz? Ela recebe os dados e organiza eles. Né? Abre aspas nessa organização. Né? Mas aí, por exemplo, essas estruturas, a gente vai ter circuitos que envolvem o córtex pré-frontal, estruturas subcorticais, e o córtex pré-frontal com estruturas corticais. Então, por exemplo, por que ler é tão difícil? Porque a gente não consegue prestar atenção. Certo? Você começa a ler alguma coisa, mesmo às vezes alguma coisa que é interessante, talvez aconteça com você. Você lê um pensamento ali, cara, aquilo, pum, dispara uma série de outros pensamentos. Te leva para outro lugar. Te leva para outro lugar, certo? Então, isso exige um conjunto de circuitos que possibilita isso. Por exemplo, existe um circuito que liga o córtex pré-frontal à região parietal posterior, só que do hemisfério direito. Aqui a gente está vendo o hemisfério esquerdo, certo? No outro hemisfério, que é uma rede especializada para atenção, para direcionar o teu foco atencional, os teus processos cognitivos para determinadas regiões do espaço, certo? Então, quando você está lendo, essa região está muito ativada e essa é uma região que gasta muito, certo? Paralelo a essa região, paralelo ao funcionamento dessa região, a gente tem algumas regiões que estão ligadas à linha média, que a gente chama de DMN ou Default Mode Network. Sabe aquela hora que você desliga do ambiente externo e se perde nos teus pensamentos, fica divagando? Nessa hora você vai ter um aumento de atividade nessa região, certo? Essa região, ela também liga regiões do córtex pré-frontal, mas aí regiões do córtex pré-frontal ventromedial com regiões do córtex parietal posterior, só que na linha média, que é o pré-cúneus, que é um circuito específico que está ligado a quando você fica meio que abstraindo as coisas sem estar focado no ambiente. E aí a gente tem mais duas outras redes. Uma que eu gosto muito, que a gente chama de rede de saliência, certo? A rede de saliência, o nome é fantástico, porque ela serve para detectar saliências. Então é isso que eu falei, vamos dizer que o Guilherme está lá lendo um livro de filosofia, daqui um pouco tem um aspecto ali do livro que se destaca para ele, certo? Nossa, cara, isso é demais, isso é legal, certo? Nesse momento, a rede de saliência pode ativar uma terceira rede. Ele encontra uma palavra que ele não conhece. Ou um pensamento que converge ou diverge dos pensamentos dele. Uma sequência de raciocínios a partir daquela leitura. Vamos dizer que ele... Dispara, na cabeça dispara. Exatamente, mas vamos dizer que é o seguinte, vamos criar uma imagem aqui, né? Vamos dizer que o Guilherme encontra um raciocínio que diverge do dele. Sei. Sim. Certo? Que diverge do dele e aquilo representa uma ameaça para as crenças, para o raciocínio dele, para a lógica que ele veio. Aquilo imediatamente se destaca para ele. Sim. E aí ele pode fazer uma desconexão. Ele tira a atividade dessa rede dorsal da atenção e muda ela para DMN, para uma outra rede que a gente chama de rede central executiva frontoparietal. Certo? Então você imagina que só isso que eu falei envolve 4 circuitos córtico-corticais. Eu não estou nem falando dos circuitos subcorticais. Né? Então, na verdade, assim, a gente tem uma visão muito primária ainda do funcionamento. A gente avançou muito, mas a gente tem muito ainda que descobrir.